Meu nome é Rita de Cássia, eu sou técnica em assuntos educacionais do Instituto Federal do Campus Araraquara. Dá para ouvir? Está muito baixo. Ok. Meu nome é Rita de Cássia, eu sou técnica em assuntos educacionais no campus do Instituto Federal do Campus Araraquara. A minha formação é História, eu fiz mestrado em História da Educação na Era Vargas e eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Educação da UFSCar e estudo a educação comparada na América Latina. E gostaria de compartilhar com vocês um pouco hoje sobre um panorama da história da educação brasileira, para que a gente possa pensar e refletir um pouco, e isso sob uma perspectiva histórica. Mauro? Que foi? Ah, ele não tá tirando foto de você, tá tirando foto dela. É dela. Agora que eu achei. Tá. É dela, não é sua. Calma que eu sou novo. Tá? Tudo bem. Quer tirar uma foto? Quer? Outra? Então vai, olha aqui, faz uma pose. Aqui, ó, pra mim, ó. Verano, vai. Dá um sorriso, então. Pronto. Aqui, ó. Já fiz, já, tá bom assim? Dá um sorriso, então. Ficou bom? Alô, ficou bom? Ok, vamos começar? Preparados? Calma aí, tá bom. É um panorama bem rápido, tá bom? Mas eu quero levantar algumas questões. E é um panorama sobre a história da educação ao longo do tempo, então eu não vou entrar muito em detalhes, mas é mais para a gente pensar historicamente algumas coisas que acontecem no nosso país e entender como chegamos e como estamos, né, hoje. Então, se a gente for pensar a história do nosso país desde a época do descobrimento, a gente pode dividir as etapas da educação brasileira em algumas fases. E eu só retomo essa questão da educação jesuítica, que é quando os portugueses chegam. Não se preocupem com as letras, eu vou ler mais para me orientar, tá bom? Que o passado jesuítico e a herança católica tem uma influência muito grande na nossa formação e na nossa cultura, porque desde a chegada da Ordem dos Jesuítas, da Companhia de Jesus, em 1540, a história do nosso país é marcada por mais ou menos 210 anos de formação de educação jesuítica. Ou seja, o objetivo da educação inicial no nosso país não era necessariamente a formação, pensamento crítico, óbvio, não ia ter isso lá no descobrimento, mas que principalmente o motivo da educação na colônia era colonizar e, de alguma maneira, essa pedagogia de trazer a religião, não propriamente a educação. Então, a educação ela começa com esse sentido mesmo da religião. Qual é a consequência disso? Vou falar rapidinho, tá? É a questão da educação jesuítica, trazer uma unidade linguística, de alguma maneira forçada, né, pela educação, mas o ensino religioso ele sempre vai ser um debate na história do nosso país, que começa desde aí, e você percebe a influência dos católicos, né? Quando você vê que a obrigatoriedade do ensino religioso ele se mantém até a LDB de 1996. É só depois disso que passa a ser facultativo. E a grande herança, né, dessa educação jesuítica é que isso atrasou em mais de 210 anos a função do Estado de ser o organizador de um sistema nacional. Durante 210 anos, quem está cuidando da educação do país é a igreja e por motivos religiosos. Só guardem isso, porque 210 anos não é pouco. E aí você vai falar, e depois disso? E quando os jesuítas são expulsos, vai melhorar? Vamos ver? Eu digo que não. Desde o momento que os jesuítas são expulsos, se fala muito de um vazio
na educação do país, porque o Estado ele não assume de imediato essa função de organizador do sistema de ensino. Isso ainda é muito solto. Então, depois de 200 anos, no século XVIII, as escolas no país elas são para elites, ou seja, não existiam ainda a instituição escola. As aulas eram chamadas de aulas régias, porque eram aulas avulsas e elas eram realizadas nas casas ou em grupos pequenos e sem nenhum tipo de sequência ou organicidade. Porque nessa época, a época da monarquia, início da república, o Brasil ainda é um país de estrutura rural, a escravidão e a monarquia. Então, obviamente, só poderia estudar naquela época os filhos da elite. Se eu tenho dinheiro, o meu filho vai estudar fora do país. Logo, não precisamos de escola. E se nesse país se vive muito do trabalho braçal, eles também não precisam de escola. Então, se você contar os 200 anos, mais esse período da monarquia, a gente ainda não tem um sistema organizado de ensino e ainda não tem escolas, ok? Pode ir? Tá? Mesmo depois da independência do Brasil, em 1822, poucas coisas mudam, né, em relação à educação. Porém, algumas coisas a gente vai destacar desse período, que é a monarquia, começo da República. Por exemplo, a Constituição de 1824, ela já vai dizer que o ensino primário ele é gratuito a todos os cidadãos, entre aspas, porque a gente sabe que o período da monarquia, a escravidão, a maioria da população não era considerado cidadão, ok? Né? Mas é desse momento que vai surgir os primeiros liceus, que são as escolas de artes, e também os primeiros cursos de direito, que é em São Paulo e Recife. Isso já significa muito num país que são os primeiros indícios do começo de uma educação superior, mas que ainda são escolas isoladas. Né? Em 1834 é que começa a se falar de uma dualidade do sistema, ou seja, o governo federal começa a cuidar da educação do ensino superior e as províncias cuidam da educação do ensino primário e secundário. É a primeira vez que se começa a falar dessa dualidade. Em 1835, a gente vai ter a criação da primeira escola de formação de professores. Se você pensar que antes dessa primeira escola, os professores, eles normalmente eram ou padres da herança dos jesuítas ou profissionais liberais, advogados, jornalistas. Ainda não tinha essa questão e essa discussão da formação dos professores. Isso começa só a partir de 1835. E é em 1837 que vai se criar o Colégio Pedro II, na verdade é uma escola militar, que se transforma no Colégio Pedro II, que se torna a escola, o colégio, modelo, referência, para que outras escolas que venham a existir sigam ele como modelo. Mas isso só está acontecendo no século XIX. E só a partir do final do século XIX, 1893, é que vai ter a formação dos primeiros grupos escolares, que até então, durante todo esse século, a maioria das pessoas que quisessem estudar, elas teriam que ter ou as aulas régias e... Ok, isso, tudo bem? E também, só a título de informação, o censo de 1880, ele vai dizer que o Brasil tem 14 milhões de habitantes. Dentre estes, somente 250 mil estão matriculados na educação primária. Ou seja, 80% da população era analfabeta. E aí, quando que você pensa que a Constituição está dizendo que o ensino primário é gratuito a todos os cidadãos, a gente está considerando que 80% da população estava fora disso. Tudo bem? Segunda fase. Tá? A situação ela só começa a mudar a partir dos anos 30, porque é também a década de 30, 40 e 50 que começa o período desse movimento da urbanização, da industrialização, e esse momento que o Brasil ele deixa de ser
rural e começa a ser mais urbano. É nesse processo. Então, o governo Vargas ele tem uma importância muito grande no sentido que é só a partir de 1930 que se começa a pensar em uma política de se organizar um sistema nacional de ensino. Ainda não tinha isso. E existia muita desigualdade entre os estados. Então, o governo Vargas ele tem uma importância muito grande na história da educação, no sentido de ser o primeiro movimento de se organizar nacionalmente o ensino. É nesse momento que se cria o Ministério da Educação e Saúde Pública. É quando se tem várias reformas no sentido de unificar ou de dar um padrão ao ensino superior, ao ensino secundário e superior. O Conselho Nacional de Educação ele é criado em 1931. A organização das universidades, da primeira universidade, que seria a Universidade do Rio de Janeiro, e a USP, é criada em 1934. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque isso eu acho muito chocante, quando você pensa que os outros países colonizados pelos espanhóis, por exemplo, a primeira universidade de São Domingos, a Universidade da América Latina é São Domingos, que foi fundada em 1538. E aí você percebe que o Brasil demora séculos para criar a sua primeira universidade, que só vai aparecer na década de 30. Isso é uma discrepância muito grande, o tempo que a gente demora para conseguir organizar isso. E é também do período da Era Vargas que se pensa nessa organização de um ensino comercial e profissionalizante. É nos anos 30 que se tem a origem do que hoje a gente conhece como Sistema S, ok? E a Constituição de 1934, ela tem uma característica muito importante, porque ela traz também muitos elementos novos a essa ideia de unificar o Sistema Nacional de Ensino. Porém, isso não vai durar, porque a Constituição de 34, embora ela tenha características muito inovadoras nessa discussão, em 1937, a Constituição de 37 do Estado Novo, que é muito mais conservadora, ela vai dar uma parada nisso, tá? E paralelo a todo esse movimento do governo Vargas, pode passar, mão. Está acontecendo o movimento dos pioneiros da educação nova e o método Paulo Freire. Por que eu falo que ele é paralelo? Porque 1932 tem um manifesto dos pioneiros da educação nova. Eles trazem um plano de reconstrução educacional que reivindica, né, uma escola laica, obrigatória, estatal, gratuita e que seja para meninos e meninas, porque até então era separado, né? O que chama a atenção é que o movimento da escola nova é o primeiro movimento que faz uma crítica a essa educação jesuítica que vem de séculos, né? Uma crítica à educação tradicional. E é um movimento que traz uma oxigenação no campo das ideias, mas ele não teve um impacto nas políticas. E se percebe uma influência muito grande do movimento da educação nova na Constituição de 34, porém, a Constituição do Estado Novo, do golpe do Estado Novo, existe um afastamento em relação aos intelectuais do manifesto, né? E lembrando sempre, porque existe sempre um elogio aos intelectuais do movimento de 32, mas que eles são uma elite intelectual e dos 32, muito poucos eram professores, né? Então, o fim da década de 50, que coincide com o fim da Era Vargas, tem uma relação com a educação popular do Paulo Freire em um país que tem pouca experiência democrática. E essa experiência também ela vai durar muito pouco, porque sabemos que logo em seguida vem o golpe da ditadura militar. A ditadura militar, ela vai trazer, eu acho muito curioso quando você vê a história da educação em perspectiva, porque a maioria das mudanças estruturais na educação mesmo, elas aconteceram em governos autoritários. Então, a ditadura militar, ela traz sim alguns avanços, entre aspas, né, em relação, porque ela, em 1968, vai fazer a reforma universitária,
ela vai criar um Sistema Nacional das Universidades Federais, a partir da década de 70, né, cada estado tem que ter pelo menos uma universidade federal. É a primeira vez que se fala no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e quando se cria as primeiras pós-graduações do país. O papel das pós-graduações ele é muito importante porque ainda não existia a institucionalização de uma pesquisa, né? Então é a partir da pós-graduação que se começa a fazer pesquisa e é a partir dessas pesquisas também que se começa a questionar a realidade que se vivia. Em 1971 vai ter a reforma da escola pública, que é a primeira vez que se considera obrigatório os 8 anos. Eu sou da época que a escola chamava Escola Estadual de primeiro e segundo grau. Então, assim, o primeiro grau, o segundo grau. Então, é a primeira vez que o ensino primário, e que naquela época chamava o ginásio, é considerado como os 8 anos obrigatórios, ok? Quais são as consequências das políticas educacionais promovidas na época da ditadura militar? Existe uma expansão do número de matrículas, porém uma queda da qualidade. A massificação do acesso começa nessa época. A expansão ela não foi acompanhada por um financiamento que garantisse a qualidade dessa educação. Existe uma perda da identidade do ensino secundário, porque o governo militar ele começa a fazer um ensino secundário que prepara para o trabalho, mas na verdade não é muito claro a qualidade desse trabalho ou para que estamos formando. Então muita coisa se perde até porque a gente não vê os resultados dessa educação nas décadas seguintes, né? Então embora tenha aumentado o número de matrículas, o número de analfabetos do país continua muito alto. Então, na década de 70, 33% da população brasileira ainda era analfabeta. Existe uma desvalorização da carreira docente, ou seja, se torna uma categoria proletarizada, mas ao mesmo tempo é no final da década de 70 que eles vão se constituir em protagonistas da democratização. A partir das grandes mobilizações de caráter sindical pelas liberdades políticas. Tudo bem? Tá. E última fase, né, de 1900 a Constituição de 88 aos dias atuais. Eu vou utilizar as ideias de um texto do Hermeval Saviani, que é de 2020, que ele fala qual a receita da precarização. E aí, quando você entende as ideias, você vai falar assim, agora eu vou entender o que é os anos 90 e os anos 2000. A receita da precarização são 4 eixos, né? Na verdade, é a protelação, é quando você sabe que existe um problema, mas você protela ele para resolver. Ou seja, temos um problema com o analfabetismo. Como vamos resolver? O Brasil já está atrasado no cumprimento das metas. Você fala assim, mas a alfabetização hoje é menos que 10%. Tudo bem, antes era 33%, porém, a gente sabe que existe o problema do analfabetismo funcional, não sabemos? Então, isso é um problema? Sim, sabemos? Sim. Vamos resolver? Não, vamos passar para frente. Né? É meio que a protelação, ela é muito evidente em muitas situações. A outra base que ele fala é a filantropia. Isso tem a ver com as reformas neoliberais da década de 90, essa discussão da gestão democrática. Então, o Estado, ele assume esse papel de Estado mínimo. Ele somente regula, normatiza, fiscaliza e avalia. Você, cidadão de bem, você tem que garantir a qualidade, tudo bem? E não vai ter dinheiro, entende? Você vai ter que se reinventar e vai ter que buscar as políticas, como que chama PPP? Política de dinheiro, você tem que pegar de empresa. Parceria público-privada, a gestão escolar é isso, ok? Você vai ter que fazer. Então, a gente entra também num cenário de filantropia. Quantas vezes quem é professor, quem trabalha na escola, fala assim, mas você não vai pagar o material dos seus alunos? Puxa, como assim? Então, a escola, o Estado, ele demora para assumir a função dele, de gerenciar, e quando ele está lá, ele fala, não, agora é Estado mínimo, hein? Eu conto com vocês.
tem uma frase desse texto do Saviani que eu achei muito interessante, que ele fala: a Constituição de 88, ela diz, vou falar, não sei se é exatamente essas palavras, ela fala: a educação é um direito do cidadão e dever do Estado e da família. Só que agora a impressão que dá é: a educação é um dever do cidadão e um direito do Estado. Entende? Eu quero ver o resultado, quero ver a qualidade. Se vira. É meio que essa ideia da filantropia, né? Você dá aula por amor, entendeu? Outra questão que ele fala é da fragmentação. Existe na política educacional uma tendência a não dar continuidade às políticas. Cada governo faz uma coisa, vem o outro, inventa outra hora. Vem o outro, inventa a roda. Vem o outro, fala, tá errado. Então, essa questão da fragmentação também prejudica o desenvolvimento de um projeto nacional, né, de educação. E o outro fator que ele fala é a improvisação. Ou seja, as pessoas ou quem faz as políticas e a tomada de decisão, ela sempre é a partir de resultados imediatos, rápido. O que a gente sabe, sem correlacionar com outras coisas, com outras políticas. Então, a gente, quando o texto começa, uma apresentação começa, avanços e tropeços. E esses tropeços, nos últimos tempos, eles têm sido assim, a educação está no chão, gente, não sabe, tropeçou, pode passar. Tá? Existem avanços, né, pós as reformas liberais de 1990? Sim, alguns a gente pode destacar, não vou falar todos, tá? Mas a gente pode considerar que a partir do primeiro governo Lula e do governo Dilma, as políticas afirmativas de inclusão foram muito importantes. Essas políticas, elas mudaram a característica do perfil do estudante e as demandas também pelo acesso à universidade. Tá? A expansão da rede universitária e dos institutos federais, isso foi muito significativo. E alguns podem questionar, mas sim, houve um fortalecimento das pesquisas na pós-graduação. O que acontece é que essas políticas, elas estão andando meio com um descompasso com o pensamento de uma época, né, que tem justamente relação com essas reformas neoliberais da década de 90. Pode passar. Tá? Desde a década de 90, as reformas neoliberais, elas têm se acentuado e principalmente na última década, nos últimos 15 anos, isso tem ficado cada vez mais acentuado, né? A expansão, ela não foi acompanhada por um financiamento ou por investimentos para garantir a qualidade. E as novas reformas que estão acontecendo, aqui eu só dou o exemplo do novo ensino médio, da questão do currículo, da questão da BNCC, que são coisas que ainda estão no ar, porque a gente só vai sentir o resultado disso daqui uma geração, 10 anos, 20 anos. Isso ainda não é muito claro onde se quer chegar com isso. Tudo isso está acontecendo sem debate ou sem uma participação ampla da sociedade. A gente percebe que a história da educação do país são poucos os momentos de democracia e não acontece, gente, não chega essa hora, tá? E a formação docente e a precarização do trabalho. A escola pública, ela continua sendo desvalorizada. Cada vez mais parece que o discurso sempre está dizendo que ali não é um lugar bom e escola boa é que tem parceria público-privada. E a pandemia, ela também começa a acentuar muito mais essas diferenças. E aí uma pergunta como que a gente pode fazer o conhecimento produzido na universidade chegar na sala de aula, de alguma maneira como a gente está fazendo aqui, né? Mas como, percebendo que a trajetória da história da educação desse país, me parece que houve muito mais tropeços e muito mais demora, né? E que a gente chegou aqui e estamos aqui, temos um plano? Me parece que não, muito claro, né? Mas que a gente possa pensar sobre isso, como a gente pode fazer esse conhecimento chegar, se não for pela valorização do conhecimento que é produzido na universidade, se não for pela valorização da formação de professores que possam ter esse sonho de ter um plano de carreira, que eles queiram ficar na escola, que eles queiram contribuir para aquilo. Como a gente pode fazer
com que a população reconheça e entenda que o conhecimento que se produz é para ser um cidadão mais crítico, é para transformar, porque a educação ela é para ser isso. E recomendo a vocês um livro do Laval que chama A Escola Não É Uma Empresa. E acho que o movimento é esse, mas a ideia é que a gente possa refletir sobre isso e falar por que estamos aqui e por que estamos dessa maneira. Ok? É sobre isso.